Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar continuidade a os direitos que foi começado no vídeo de ontem, que eu coloquei 1 de 2, os direitos do paciente que tem câncer. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E como eu disse, eu fiz de uma maneira que ficasse bem enxuta para que todos conseguissem entender, né? E aí, gente, provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu retorno, mas com cada uma dessas leis um pouco mais extensa, um pouco mais completo o texto, tá? E aqui atrás tem uma mocinha aprontando todas, tá? Ela tá aprontando todas, gente. Eu tenho medo que ela derruba tudo isso daqui. Vamos lá. Todos nós temos leis, mas temos direitos também. E sabendo dos nossos direitos, o que é que a gente faz? A gente vê uma luz que a gente pode correr atrás, tá? Nós temos a Lei 7.713 de 88. Depois ela foi mudada para a Lei 8.541. Deixa eu repetir que eu gaguejei aqui. 8541 de 92. Aí depois ela teve mais uma modificaçãozinha, que é a Lei 9250 de 95. As leis, né, da nossa Constituição, elas são bastante antigas, né? Já foi discutido por muitas pessoas que a nossa Constituição precisa ser lida, relida, estudada, mas nunca apareceu ninguém disposto a fazer isso. E essas leis, elas dão a isenção de imposto de renda na aposentadoria de quem tem câncer. Essas leis alteram a legislação do imposto de renda de pessoas físicas e dão outras providências, tratam de outras coisas relacionadas a isso também, indicando os casos de rendimentos isentos ou não tributáveis. Você pode ter a isenção do imposto de renda quando você é uma pessoa aposentada, mas você precisa declarar imposto de renda dos seus rendimentos, tá, gente? Se você é aposentado por um motivo relacionado ao câncer, você vá à Receita Federal, preencha papéis, peça recibos e solicite a isenção do imposto de renda. Bem, vamos lá. A segunda lei, que é uma lei bem extensa, é a Lei 8989 de 95. E depois a gente tem a Lei 10.182 de 2001, que oferece isenção de IPI na compra de automóvel. Restaura a vigência da Lei 8.989, que dispõe sobre a isenção sobre produtos industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros, quando uma pessoa ela consegue comprar um automóvel, mas ela precisa que tenha um motorista
para ela. Ela compra o automóvel, mas ela é impossibilitada de dirigir. E ao uso de portadores de deficiência física. Reduz o imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras providências. Os produtos lá que vão usar para fabricar os carros PCD. Mas eu tenho uma coisa muito triste para falar sobre esses carros PCD, tá, gente? A vigência dessa lei, ela foi prorrogada até 31 de dezembro de 2006, sofreu alteração recentemente, e ela liberava a exigência para aquisição de automóveis movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão. Ela libera a compra desses automóveis. Mas o que foi que aconteceu? Mudaram essa lei porque antes os carros tinham isenção de imposto IPVA. Mudaram essa lei só para deficientes físicos extremamente graves, deficientes visual e alguns outros tipos de deficiências muito graves. Deficiências parciais não têm mais direito à isenção do IPVA. Lá em São Paulo, pelo número de fraudes que tinha um cartel de fraude, gente, de escritórios ligados a Detran, ligados a médicos que emitiam laudos para pessoas que não tinham deficiência nenhuma, e eles iam e compravam carros com isenção, além do IPI, do ICMS também. E o que é que o governo de São Paulo fez? Ele tirou a isenção do Estado, a isenção do ICMS. E alguns outros estados seguiram isso também, prejudicando as pessoas que realmente precisam. E no Brasil, infelizmente, a corrupção ela atinge todos os níveis mais elevados e inacreditáveis que a gente possa observar. Porque em Minas tinha uma máfia para fornecer todos esses documentos para pessoas que não tinham nenhum problema adquirirem esses carros PCD, que são carros adaptados para pessoas com deficiência. No meu caso, a deficiência parcial teria que ser um carro adaptado com câmbio automático. Só que só com a redução do IPI, ele fica muito caro. O que barateava mais era a isenção do IPI e isenção do ICMS. Logo, quem sai perdendo são as pessoas que tinham esses direitos, não é? Eu, particularmente, não entendo o que passa na cabeça de pessoas tão ruins a ponto de prejudicar aquelas que mais necessitam, sabem? O que passa na cabeça de uma estrutura mafiosa, não só em Minas, mas em São Paulo, pelo que eu percebi também. O governador atual retirou a isenção de ICMS porque teve um aumento vertiginoso de pedidos de carros PCD. E nisso foi constatado fraude e o Estado perdeu milhões de arrecadação de ICMS com isso, e outros estados decidiram copiar
a mesma atitude que teve o governador de São Paulo. Quem perde somos nós. Não sei se essas pessoas, elas dormem, sabem, gente? Se elas colocam a cabeça no travesseiro e se elas conseguem dormir fazendo esse tipo de coisa. Mas para quem enfrentou uma máfia do câncer, para quem descobriu isso, não me surpreende a maldade de alguns seres humanos. E agora a outra lei. A Lei 8383 de 95, do artigo 72. Isenção de IOF na compra de automóvel financiado. Ela diz que a unidade fiscal de referência altera a legislação do imposto de renda e de outras providências, de outras tratativas. Essa lei ela é bem extensa. Isenta de IOF as operações de financiamento para aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional até 127 HP de potência bruta. Chama-se SAI, isso. As revendedoras de carro não nos oferecem essa informação de isenção de IOF. Elas não oferecem. Você tem a sua carteira de habilitação, o seu laudo do Detran, mas as empresas não te oferecem essa isenção que baixaria muito a prestação de um carro. Isso se, quando eu for estudar a fundo essa lei, ela não foi retirada também por alguns governantes que não são nada a favor do povo e só pensam em si mesmo e só pensam em enriquecer com base na corrupção, com base em uma educação, sabem? Que dizem que é uma herança de Portugal, né? Que comprava os índios com espelhos e levavam as nossas riquezas. Então, seja a herança, né, do que Portugal fez com o Brasil, que eu não tenho essa percepção, né? Eu acredito sim que as pessoas que vieram nos colonizar é que passaram uma educação meia torta, ou seja, por maldade mesmo, humana, sabem? Maldade, aquela de crueldade contra ali o seu semelhante. E lembrando, gente, que na história, né, dizem que quando vieram nos colonizar, vieram as pessoas que eram presidiários, eram prostitutas, eram pessoas de má índole portuguesas. Mas, como eu não fazia parte dessa época, eu não posso afirmar nada, né? Porque o papel, ele aceita que se escreva tudo. E cabe a gente estar sempre ponderando e questionando, porque em Portugal isso não acontece, não é? Eu desejo para vocês todos muita força, desejo que vocês continuem se protegendo muito, gente, porque pelo que eu entendi, nós demoraremos muito para ser vacinados. O número de compras das vacinas que tinha sido divulgado e que falavam que o Brasil era um dos 10 que estava imunizando mais era mentira. O Brasil está lá na 40ª posição, atrás de países muito mais pobres do que o Brasil,
nós temos muito menos doses e isso é bastante preocupante. Não deixem de se cuidar. Eu amo a vida de vocês, de cada um de vocês. Grande beijo no fundo do coração. Vamos que vamos e tamo junto. Foi o inverso. Tamo junto e vamos que vamos.